esse todo o material que vocês conseguiram já juntar, né, realmente é uma grande riqueza. Quem quiser procurar alguns assuntos para completar, de repente, o seu conhecimento, de talvez meditar alguns assuntos, até, de repente, se aprofundar alguns temas, tirar algumas dúvidas, tem realmente muitos materiais que são muito bem preparados e eu particularmente convido a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Procurem a revista católica.com. Amanhã, Dom Tiago, nós vamos estar celebrando, né? A igreja vai estar celebrando o dia da exaltação da Santa Cruz, né? E eu vejo que o senhor, como um bispo, o senhor tem uma cruz aí bem bonita, pendurada no seu peito, né? Prateada. É um símbolo muito bonito, um símbolo da nossa fé, né? Símbolo de vitória da nossa fé, principalmente. E eu gostaria de perguntar, né? O que essa cruz significa para o senhor? Quais são as cruzes que um bispo carrega, né? Ou seja, na vida do bispo tem cruzes também? Eu acredito que na vida de todos nós, né? Claro que o bispo, dentro da sua missão, da vocação, que ele segue também daquela função que a própria igreja entrega nas mãos dele, claro, tem suas cruzes ligadas como ofício, não tem dúvida, né? Mas eu acredito que, pelo menos tento sempre olhar essa cruz como realmente símbolo da salvação. A cruz em si ela não tem sentido a não ser quando ela se torna o instrumento da salvação. O que ocorreu na vida de Jesus, né? Foi o próprio Jesus que fez essa transformação, né? Vamos amanhã comemorar isso, né? Esse fato na história da humanidade onde a cruz, o símbolo da exclusão, porque quem morria na cruz, até conforme palavra de Deus, era amaldiçoado. Sinal de condenação, né? Condenação e a maldição. Sim. Mais ainda, né? Era um jeito cruel de tirar a vida. Então, podemos dizer, a cruz como tal despertava só eu acho que um pensamento, um sentimento, o horror. Sim. A partir da cruz de Cristo, a cruz não tornou-se menos pesada, menos cruel, mas ganhou um significado totalmente diferente. Por quê? Porque aquela cruz que tinha, quando foi criada, o objetivo de tirar a vida, ainda de maneira cruel, tornou-se instrumento de dar a vida. Então, quando eu olho, né, que a igreja me entrega os dons que eu posso administrar, através dos quais eu posso colaborar com a vida das pessoas que são confiados ao meu pastoreio, aí eu posso dizer, bendita cruz, que ela exatamente traz todos esses frutos para a vida das pessoas. Que bom que podemos hoje colher os frutos dessa cruz. Que bom que Jesus exatamente se entregou por todos nós, por amor a nós, né? Mas não podemos esquecer o outro lado, que nós somos convidados também, como Cristo, a abraçar a nossa cruz. E aí nós conhecemos muito bem, para mim é uma das passagens mais difíceis que existem, né, na Sagrada Escritura, quando Jesus fala as condições, quando nós podemos nos tornar os discípulos dele. Se alguém quer ser meu discípulo, o que ele fala? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E me siga. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu tenho ela decorada porque eu amo essa passagem, Mateus 16, do 24 ao 26. Isso mesmo. É impressionante, porque seguindo esse raciocínio, gostaria de acrescentar um questionamento. Em algumas meditações é dito que com essa mudança da cruz deixar de ser sinal de maldição, sinal de condenação, a se tornar sinal de salvação, é justo dizer, correto dizer, que ela é o trono da glória de Jesus, nesse sentido, porque se torna o símbolo
da nossa salvação, se torna o símbolo da nossa redenção. Não, mas Foi ali que ele venceu a morte e nos deu resgatou a humanidade, nos deu a vida eterna. Não, mas é aonde ele está, ou de onde ele está reinando? Da cruz. Exatamente porque nela que nós percebemos a grandeza, a profundidade do amor de Deus por nós. Seria o trono, então. Sim, por tá reinando... causa do amor de Deus Aham. em Jesus Cristo por cada um de nós. Impressionante. Tendo consciência deste amor de Deus, vendo Filho de Deus sendo crucificado por nós, se nós realmente aprofundarmos esse mistério, nosso coração se rende. Nosso coração se rende. E é transformador, né? A gente ouvir uma expressão tão diferente, né? Trono da glória, para algo que era a cruz dos condenados. Sim. Faz todo sentido se a gente olhar para esse sacrifício redentor. Não, Que mas na verdade, Jesus o único. Só faz sentido. Né? Isso, Só o faz único sentido. sentido, né? Para percebermos quanto que nós somos amados. Quanto que ele fez de graça por nós, não esperando nem retorno da nossa parte. Sim. Um A limite gratuidade, né? é gratuidade do amor de Deus, que não é o ser humano. É Deus, alguém que não precisava fazer isso se pensar exatamente naquilo que ele fez já por todos nós. Ele já nos criou, já nos deu tudo. A gente perdeu. E desse Deus como se fosse a primeira coisa que ele falou, não concordo com isso, não. Eu vou fazer o necessário para que a humanidade possa retornar, por mais que ela me abandonou. Eu vou logo jogar como se fosse uma corda para que, através dela, as pessoas possam voltar para mim, claro, dentro da vontade do ser humano. Que Respeitando vai dizer, sempre eu quero. vontade do ser Essa é a humano. única coisa que temos que fazer. E o senhor já tem quanto tempo de bispo? Eu já tenho, tá falando grande palavra, né? Já 1 ano e meio. Então, voltando a essa pergunta um pouco, porque aprofundamos essa questão da cruz e tudo mais, né? Eu penso assim, né? Que, com certeza, a vida do bispo, ela é marcada por alguns sacrifícios, como a vida de cada pessoa que é fiel à sua decisão, à sua escolha. Eu tantas vezes, quando padre, principalmente, escutava, né, as pessoas falarem para mim assim, padre abandonou sua família, não criou sua família, não tem filhos, não tem esposa, que sacrifício, que vida difícil, né? E eu sempre brincava falando, isso mesmo, né? Minha vida está difícil. A vida de vocês casados, que é maravilhosa, que é só um mar de rosas, não é isso? Vocês dois são casados. Vocês podem dizer alguma coisa sobre a difícil vida do padre, do bispo, e tão fácil vida do casado? Vocês podem dizer alguma coisa? Eu tenho que falar que é uma glória. Né? Porque eu vou voltar para casa hoje. Eu tenho que voltar para casa. Não vai se arriscar a falar nada de diferente, né? Sim, sim. Então... Mas é uma entrega, evidentemente que é uma entrega. Sim. Tanto, eu acho tão bonito quando a própria igreja faz essa classificação, né? Quando ela diz que o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio são 2 sacramentos de serviço e de comunhão. Sim. Eu confesso que no começo eu achava, quando eu conheci essa classificação, eu achei meio estranha. Mas agora eu entendo, né? A responsabilidade que a gente carrega para dar testemunho do nosso matrimônio e de tentar levar, porque somos imperfeitos, tentar levar um testemunho cristão para nossos filhos. Sim. Então eu acho interessante essa classificação, porque é não, cruz também. Claro. Não, maravilhosa, lutar com... Sim, né? Não, mas eu estou falando, Jesus. faz parte da Faz nossa parte, vida faz parte. e eu acho que precisamos compreender que neste mundo sonhar a vida sem a cruz é o sonhar sonhar o impossível. Né? É uma utopia. Não que a gente precisa
ir e procurar a cruz. É errado. Ninguém é amante do já é sofrimento, né? Já é masoquismo, né? Ninguém Quando aqui é a pessoa amante do sofrimento, né? Sim, quando a pessoa procura a cruz. Mas tem os momentos onde temos para escolher fidelidade, que significa a cruz, ou infidelidade, que de repente nos leva longe dessa cruz. Mas também está destruindo o que a gente construiu até agora, a que foi fiel e todas as outras coisas. Leva a prazeres, sim, mas leva a prazeres momentâneos e que vão nos destruir. Isso. Se fosse Mas, prazeres que Thiago, nos salvem, mas não nos salvam. O senhor nem sempre foi bispo, né? Antes de ser bispo, o senhor primeiro lá foi diácono, veio o diaconato, depois o presbiterato, né? Antes ainda seminarista. Antes seminarista. Isso. E como é que foi que o senhor estava lá, um menino lá na Polônia, lá curtindo, trabalhando lá com seu pai, ou sei lá fazendo o quê, estudando, e aí veio um chamado para ser sacerdote. Como é que foi? Teve algum trono da glória nessa história? Lê-se cruz? Né? Não. Foi muito comum, vamos dizer, no padrão aquele que acho que aconteceu na vida de muitos colegas meus que falaram, né, também, às vezes a gente conversou, né, falaram para mim, eu partilhamos essas experiências, né, simplesmente, né, quando as crianças brincavam, né, o que você poderia ser lá no futuro, né, tinha aqueles que vai momentos, ser quando crescer? Quando crescer, né, eu acho de ser padre, porque era coroinha desde 9 anos da minha vida, né, então eu admirava aquilo que padre fazia, tudo mais, achava bonito, eu ia sempre para a igreja, tudo mais. Então, se existiam, de repente, 20 profissões que eu poderia fazer, uma delas era um padre. E parece que, num percorrer do tempo, caíam aquelas outras possibilidades de eu ser bombeiro, ser policial, pintor, costureiro. Até eu tinha um momento da minha vida que ninguém na casa poderia costurar botões. Só eu poderia, porque eu virei craque e até hoje eu sei fazer isso muito bem. Caramba, que legal. Até fazer, não sei se vocês sabem como fazer um botão com pé. Quando você aperta, por exemplo, um terno, ele não puxa para dentro. Fica tudo lisinho, tudo mais. Eu fazia tudo isso bem direitinho. Então, tinha também no sexto ano a possibilidade de eu ser um costureiro, né? Mas essas outras vocações, ou mini vocações, ou interesses, caíam. E quando eu cheguei mais ou menos aos 18 anos, parece que não tinha outra opção que me poderia atrair tanto quanto essa. Eu vou ingressar no seminário. Ainda falando claramente para mim mesmo. Eu vou entrar lá porque me parece que este caminho. Sim. E começava desde o primeiro dia a rezar. Deus não permita que eu entre nesta vida trazendo problema para mim e ainda para os outros. Sim. Que se não é meu caminho, não é minha direção, ou não é uma direção para mim, por favor, me ajude, que o reitor me expulse do seminário e tudo mais, para que eu realmente não entro aonde eu não deveria entrar, sei lá, pela minha inspiração, alguma atração humana, ou então porque alguém me ajudou de eu passar pulando, de repente, algumas etapas. E o que o senhor falaria hoje para alguém que está querendo seguir esse caminho do sacerdócio? Algum homem que esteja assistindo o programa e que gostaria de ser padre? É o que eu poderia dizer, né? É uma usando palavra, não sei que é certa, uma aventura muito bonita, muito muito agradável para experimentar, para viver, desde quando temos, pelo menos no meu caso é muito importante, essa convicção que nós estamos indo através de um plano humano, uma ideia humana, um sonho humano. Não é uma profissão, é uma vocação. É muito mais, né? E até para enfrentar desafios, cruzes, vida numa missão, perigos de ir para uns lugares, próprio Rio de Janeiro, tudo isso se torna pequeno desde quando eu sei que eu estou lá porque faz parte da minha missão, né? Em outro momento nós falamos isso aqui, né? Qual é o lugar mais seguro para nós? O lugar onde Deus nos quer. Sim.
Isso é muito importante, né? Por isso, E muitos se questionam. se algum jovem, alguém está pensando seu futuro, e eu dou essa dica. Pensa de pedir a Deus todos os dias, se tem essa dúvida, né? Deus não permita que eu vá para um lugar onde o Senhor não me quer, onde eu não deveria entrar e o Senhor sabe que isso não é bom para mim. E ao contrário, me mostra o caminho para onde eu tenho que ir. Qual é o meu lugar neste mundo? Qual é a minha missão? Aonde o Senhor está me aguardando para eu colaborar com o Senhor neste plano grande, que é o plano da salvação. E eu acho que nisso que todos nós estamos nos também encontrando na caminhada como discípulos de Jesus. Muito obrigado pela presença de hoje. Deus abençoe todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.